o Círculo Saúde, a Detela, Emercor, Marco Polo, Metadados, ProAut, Protesul, Randon, Rodoil, Cimex e a UX. Então, vamos lá. Em 2019, a RH Serrana e o Círculo iniciaram uma parceria para a promoção de encontros com assuntos sobre saúde. O objetivo maior foi unir os esforços para munir profissionais do segmento dos recursos humanos com informações sobre a promoção da saúde e, assim, fortalecer a área e ter mais subsídios para a identificação de situações delicadas que mereçam atenção especial no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos profissionais. O ano de 2020 seguiu com algumas iniciativas e hoje estamos dando o start do Gente Cuidando de Gente de 2021. Eu convido agora o presidente da RH Serrana, o Volmir Paza, para falar um pouquinho conosco. Bom dia a todos. Obrigado, Débora. Obrigado aos representantes do Círculo pela parceria. Mais um evento, que estamos dando sequência nesse novo momento, não tão novo assim, porque já faz um ano, mas tivemos que também nos reinventar nessa nossa programação do Gente Cuidando de Gente. Agradecer a doutora Bianca e o doutor Ney por estarem conosco aqui para poder tratarmos desse assunto de suma importância, e agradecer e colocar à disposição a RH Serrana, sempre que possível, estamos à disposição, e aos participantes agradecer por estarem conosco. Muito, muito bom evento a todos. E para dar as boas-vindas também, convido então o diretor de mercado, Wagner Varela, do Círculo Saúde. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, a parceria da RH Serrana, que tem sido uma parceria de muito êxito, de muito sucesso. Dizer que estamos em forte ritmo de expansão e qualificação das nossas operações, expandindo aí para outros mercados, melhorando a operação aqui de Farroupilha, de São Marcos também, e em Caxias um investimento permanente na expansão da rede. Em breve vamos estar inaugurando em Marau, estamos indo também para Passo Fundo e para Erechim. Então, num ano tão desafiador como foi o ano de 2020, o Círculo Saúde, nos seus 86 anos, ele continuou expandindo para os novos territórios. Hoje são 130 mil vidas protegidas em diversos produtos que a gente tem, que temos aí o plano, a medicina ocupacional, o plano de acidente de trabalho e o plano odontológico também. Gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar a todos aí pelos esforços que têm feito para salvar vidas durante esta pandemia, A gente sabe aí que o vilão é o vírus, e que a solução é a vacina. Então, agradecer aos nossos fisioterapeutas que estão aí, doutor Ney, doutora Bianca, que os fisioterapeutas têm sido protagonistas aí no combate ao Covid, no pós-Covid também, e mesmo nas UTIs. E agradecer aos RHs pelo cuidado, pela proteção que tem feito aí junto dos seus colaboradores e até dos familiares, E agradecer a todos vocês aí pelos esforços e as suas famílias também têm feito durante toda essa pandemia. A gente sabe que emocionalmente está todo mundo cansado, Além e muitos, especialmente os profissionais da saúde, Então, o nosso agradecimento e o nosso apoio, contem com o Círculo Saúde. Um forte abraço a todos. Muito obrigada, Wagner. Então, vamos começar a nossa fala de hoje, sobre o Covid e o impacto nas organizações que valorizam também a saúde dos seus funcionários. Hoje nós temos conosco a fisioterapeuta Bianca Fabro Otto, e o doutor também fisioterapeuta Ney Ricardo Stedley, ambos do Hospital do Círculo, que vão conversar. E a gente sabe, gente, que essa temática de pandemia, do Covid, tem uma imensidão de assuntos que podem ser abordados. A gente sabe também que alguns questionamentos já foram até respondidos, mas a gente tem ainda muitas dúvidas que permeiam o nosso dia a dia no trabalho e fora dele também. Os cenários, eles têm mudado constantemente
Acredito que tanto o Ney quanto a Bianca devem estar vivenciando isso, né, desde março de 2020, de uma forma muito intensa. Mas, mesmo assim, eu gostaria de iniciar essa conversa pedindo para o Ney de como é que está o cenário atual do Covid, né? Considerando as pesquisas atuais, as ações que estão sendo viabilizadas, principalmente aqui no nosso município. Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes, muito obrigado pelo convite, né? Já estendo também o agradecimento pela presença da Bianca aqui, parabéns à RH Serrana, ao Círculo Saúde, sempre trazendo assuntos aí que são bastante pertinentes, importantes para que a gente possa, como tu bem falaste, Débora, são muitas dúvidas, né? E aqui a ideia não é que a gente traga todas as respostas, talvez até que a gente gere muito mais algumas discussões, algumas tomadas de decisão, alguns posicionamentos, para que a gente tenha um pouco mais de informação, né? A ideia é que a gente tenha uma conversa trazendo para vocês o cenário, falando um pouquinho da nossa experiência, tanto eu quanto a Bianca, além também de fisioterapeutas, estamos bastante envolvidos nas campanhas que acolhem Caxias, né? A campanha Caxias contra a Covid, que também tem a parceria de diversas instituições, tanto quanto a RH Serrana quanto o Círculo também. Então, mostrar um pouquinho do cenário e algumas tomadas de atitude que vão ser feitas, tá? Quando a gente fala de Covid, né, lá um ano atrás, a gente percebeu que a palavra que mais vem no Google, que é o nosso principal site de pesquisa, é Covid e suas reflexões, seus impactos, quero saber mais sobre isso, né? E aí a gente tem um monte de informação. Então, tem algumas coisas que são importantes que a gente tem que trazer aqui para o nosso entendimento. É a 16ª pandemia que nós vivemos ao longo de toda a história da humanidade, né? Mas é a primeira que nós estamos vivendo ela em tempo real. Antigamente, a história das pandemias, elas nos diziam o seguinte, que a gente sabia que era uma pandemia, sabia que tinha cometido o mundo todo em torno de 4 a 6 anos posterior ao início dela. Hoje não. Hoje, em alguns meses, para não dizer em semanas, nós nos descobrimos há um ano e pouco atrás, envoltos, então, nesse quadro, nessa pandemia que assolou o mundo inteiro, né? Então, por ser uma 16ª, muitas coisas a gente percebeu e por estar acompanhando ela ao vivo, a gente vem aprendendo com ela, né? A gente vê muitas informações, como assim eu coloquei. A Covid, sim, ela tem impacto em todas as estruturas, seja na estrutura hospitalar, seja na estrutura econômica, social da sociedade, colocada quando a gente vê nas lideranças, sejam municipais, estaduais e federais, né, como seus focos. E aí, sim, a gente tem muitas discussões em relação a isso, né? Obviamente que a gente pode ter um exemplo a nível mundial, né? Tudo que é externo ao Brasil, porque foi onde nós tivemos, então, uma pandemia que começa na Ásia, assola a Europa inteira e depois chega no Brasil. E os reflexos vão ser sempre muito parecidos. Se nós pudéssemos categorizar, nós estaríamos vivendo, talvez, aqui a terceira onda, né? A gente, na área da saúde, às vezes nem coloca a terceira onda, depois eu até vou deixar a Bianca falar um pouco, porque nós estamos vendo, neste momento, uma doença completamente diferente. Tem o mesmo nome, tem a mesma definição, mas uma carga muito mais complexa, uma carga viral muito mais complexa, muito mais letal, né? Tem nos assustado muito quando nós, dentro dos hospitais, estamos recebendo esses pacientes, seja nas nossas áreas específicas da fisioterapia, mas eu falo como todas as áreas aqui, tá? Bom, quando a gente foi convidado para conversar com vocês, nós pensamos muito o que nós poderíamos acrescentar, colaborar, né, com os RH das empresas, com as pessoas que fazem a gestão das pessoas aí. Então, a gente pensou em trazer um pouco o cenário que envolve a área hospitalar, né, e também falar um pouco de algumas ações que estão acontecendo a nível de município, de estado, de federação. Todos vocês têm acompanhado, todos os dias, seja notícias mais científicas, ou seja por sites de reportagem, revista, rádio, televisão, enfim. É um mundo de informação. E desde o início a gente brincava dizendo assim, que a gente está vivendo uma guerra, sim, e nós perdemos uma guerra, para quem já foi do exército aí, por 2 caminhos. Um por logística e outro pela informação.
A gente tem tanta informação, tanto ruído de informação, que nós, às vezes, nos perdemos nas desinformações, né? E aí a gente vê algumas divisões aí que, em termos de sociedade, não colaboram muito. Então, qual que é o momento que a gente vive hoje? Nós temos o avanço muito positivo da vacina, que para todos os profissionais de saúde, para todas as pessoas que querem ter um entendimento de qual vai ser o melhor caminho para a Covid, é a vacinação. Em cima da vacinação, nós temos algumas opções de vacina, temos algumas dúvidas em relação se ela atinge essa nova cepa ou não atinge essa nova cepa de vírus, né? Mas, realmente, todos os órgãos, todas as pessoas que têm poder de decisão, como eu já comentei, estão apostando, então, na questão da vacinação, que é o que a gente tem por entendimento. O que a gente vê nesse momento da pandemia? E pesquisando algumas coisas para trazer para vocês. Nós não podemos afirmar ainda, prestem bem atenção, nós não podemos afirmar ainda porque as pessoas que estão internando no hospital, que hoje estão categorizadas em classes de idade mais baixas, né? A gente está vendo aí pessoas dos seus 30, 40, 50, 60 anos, até 70, né, Bianca, internando, mas os mais velhos que isso, os 80, 90 anos, a gente não vê mais essa primeira onda de internação, que foi o que aconteceu nos outros 2 primeiros momentos. E aí a gente já pode entender e vincular isso que, por exemplo, na nossa cidade, as campanhas de vacinação começaram por pessoas mais frágeis, que são as pessoas mais idosas. Mas, quando a gente coloca num cenário mundial, nós não podemos dizer que a vacina é responsável por isso ainda. Nós temos medida de proteção social e aí vai. Para quem fez parte da história, que tem um pouquinho mais de idade aqui, acompanhou principalmente a pandemia do H1N1, nem precisa ter muita idade. Na pandemia do H1N1, que se eu não me engano foi em 2003, naquele tempo ali, 2013, eu acho melhor, desculpa, 2013, nesse momento nós aprendemos a usar o álcool gel. Quando nós passávamos pelos hospitais, pelas instituições de saúde, nós não tínhamos os nossos dispensers de álcool gel e nem tínhamos também os álcool gel em cima da mesa, né? A proteção, isso começou com H1N1. A gente pode dizer tranquilamente que a Covid nos ensinou a usar máscaras, né? Só que, quando a gente pega o comportamento das populações, por exemplo, na China e na Ásia, tenho certeza que muito tempo vocês viam que ou tinham essa percepção que quando uma pessoa tinha uma infecção respiratória, mesmo que fosse uma gripe normal, que nós chamamos de influenza, eles usavam máscaras de proteção para ir aos seus trabalhos. Aqui nós temos uma cultura diferente, de a pessoa às vezes, e eu nem estou falando de Covid, né? De a pessoa às vezes permanecer contaminada por alguns dias e depois ela se isolar na sua residência quando ela tem um atestado de afastamento. E não que ela tenha a cultura de se proteger antes mesmo de buscar uma orientação médica. Então, a máscara, ela não é da Covid. A máscara, ela é um instrumento de proteção que todas as pessoas que estão num quadro viral, até bacteriano, mas viral principalmente, deveriam utilizar. Então, a Covid reforça e nos ensina isso. Aprendemos sobre hábitos de vida, aprendemos sobre os nossos hábitos de saúde. As empresas, de uma certa maneira, não têm hoje como tu entrar numa sala e não ter dispositivos de proteção social, como afastamento de cadeiras, mesas ajustadas, proteção de vidros entre uma e outra pessoa, álcool, como eu já comentei, o uso de máscaras, né? E tudo isso vem impactando muito as empresas. O que de um cenário hoje nós temos com certeza que nós podemos falar? Que, prestem bem atenção, distanciamento social é benéfico. Isso ninguém questiona, não tem um estudo que diga que distanciamento social não fez um efeito sobre a contaminação. Nós tivemos, então, há um ano e pouco atrás, não vou me estender muito nesse cenário, diversos governos, enfim, conduziram de maneiras diferentes. Nós tivemos aqui um regramento por bandeiras, né, que categorizava o estágio de gravidade. Na verdade, na minha opinião, muito bem pensado, porque eles eram, naquele momento, uma proteção, um gatilho de proteção à vida das pessoas. Ou seja, se eu atingisse níveis muito preocupantes, eu entrava com uma bandeira mais restritiva, onde ela colocava distanciamento social, né? Cada um com a sua categorização, distanciamento social e redução de algumas atividades. Bom, o que a gente percebe? Que cada vez que bandeiras mais restritivas são colocadas,
nós temos um impacto direto dentro de um hospital, dentro da saúde, porque a gente percebe que vai respondendo à Covid, a Covid responde a esses isolamentos em torno de 10 a 15 dias do início de uma bandeira, tá? Então, assim, quando a gente pensou o modelo, quando o governo pensou o modelo, ele teve duas categorias. Uma é a taxa de contaminação, outra é a estrutura, a capacidade hospitalar. Quando esgotar a capacidade hospitalar, que é o que a gente está vivendo ainda hoje, no dia de hoje, nós temos que nos ajustar e segurar, né? Porque nós vamos colocar a vida em risco, e aí Caxias do Sul tem um exemplo, né? Quantos municípios têm 6 hospitais em Caxias do Sul, que nem Caxias do Sul, igual a Caxias do Sul, que podem atender a população. Então, vocês imaginem outros cenários, como o Norte, Nordeste, o quanto também vem sofrendo com isso. E aí, então, nós vamos nos ajustando na nossa cidade. Nós triplicamos, né? Já o número de leitos, de estrutura, e ainda assim hoje nós temos um cenário de extrema ocupação em relação à questão de ocupação das estruturas hospitalares. Então, isso é 50% dos indicadores, os outros 50% é a taxa de contaminação, tá bem? E por que eu pedi para chamar atenção em relação ao isolamento social? Não estamos aqui defendendo, falando que o lockdown ou qualquer ação mais administrativa nesse sentido seja favorecida. Não, mas o que nós temos realmente dentro dos nossos hospitais como reflexo, como fato, é que cada vez que a gente usa bandeiras mais restritivas ou cada vez que a gente se protege mais como sociedade, nós temos menos impacto. Com o tempo agora nós vamos conversar um pouquinho de como é que estão esses pacientes aqui, né? Mas o que a gente vive hoje para finalizar essa primeira fala? O tempo do pós-Covid. Queria explicar bem isso para vocês. Por quê? Porque nós começamos a receber nas nossas instituições de reabilitação aquelas pessoas que tiveram a primeira e a segunda onda do Covid. Então, agora nós vamos começar a falar do pós-Covid. Ney, mas tu vai falar do pós-Covid com o momento do Covid? Sim. Quando eu falar em pós-Covid, eu estou falando daquele paciente que passou a primeira, a segunda onda, passou essa também, vamos chamar de terceira onda, né? Só que agora a gente está tendo um reflexo muito triste, né, Bianca? A cada 10 pacientes que estão internando em unidade de terapia intensiva, em torno de 7 a 8 não sobrevivem, né? Muito diferente da primeira e da segunda onda. Então, esses pacientes que sobreviveram ao Covid, agora eles estão chegando para suas empresas, chegando para o seu retorno de uma vida normal, né? E aí agora, no correr da conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ótimo. Ney, muito obrigada. Agora eu queria, então, pedir, né, que a Bianca pudesse conversar um pouquinho conosco e comentar, né, essa situação nos hospitais, como é que está o curso do doente, né, de Covid durante a internação hospitalar, como é que acontece isso, óbvio, ali, né, no hospital, no círculo, esse manejo dos pacientes, para a gente conseguir entender um pouco. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês, contar um pouquinho da minha experiência na linha de frente. Obrigada, RH Serrana, pela oportunidade e também ao Círculo por colocar um profissional de saúde contando, enfim, o dia a dia, o que é estar na linha de frente. Acho que para começar, eu vou contextualizar o primeiro paciente que eu recebi na UTI, contar um pouquinho da minha experiência. Então, era um plantão num domingo, nós não tínhamos recebido ainda pacientes COVID, tínhamos toda aquelas informações vindas tanto da Ásia quanto da Europa, e nós tivemos um tempo maior de preparo. Então, pudemos treinar as paramentações, desparamentações, para que nós, enquanto profissionais de saúde, não nos contaminássemos, e também estivéssemos mais preparados para recebê-los. Então, nós recebemos o nosso primeiro paciente suspeito de COVID, gerou uma aflição na equipe, uma dúvida, incerteza, porque nós não sabíamos como manejar um paciente. Era um paciente idoso que nós recebemos, fizemos tudo o que cabia a nós, ele ficou muito bem, saiu da UTI super bem, e assim foi a nossa primeira onda, como o Ney acabou de comentar. Num primeiro momento, nós tínhamos pacientes de uma faixa etária um pouco mais elevada, com comorbidades. O que são comorbidades? São doenças prévias, eram pacientes geralmente com doenças metabólicas, eram obesos, diabéticos, pacientes com doenças cardiovasculares, como hipertensão, insuficiências cardíacas,
enfim, que quando o vírus atingia o corpo, eles já tinham menos defesas do que pacientes previamente ígidos, que a gente chama, que são pessoas como, enfim, como eu, o Ney, que não temos doenças prévias. Então, nesse contexto da primeira onda, os pacientes nós, então, recebíamos com um pouco mais de idade, mas muitos desses pacientes saíam vivos, diferentemente de agora, que o Ney acabou de comentar, que a cada 10 pacientes que são intubados, 7 a 8 vão a óbito. É um cenário completamente diferente. Ao longo desse 1 ano, a gente pôde perceber também que o agravamento da doença foi acontecendo não de uma forma rápida. Ele foi, para quem recebia os pacientes aqui como a gente, ele aconteceu de uma forma mais lenta. Então, primeiramente, os pacientes idosos com comorbidades, depois os pacientes idosos que já não tinham mais comorbidades como os de antes, depois vieram os pacientes mais jovens ali na faixa etária dos seus 60, 70 anos com comorbidades, depois os pacientes nessa mesma faixa etária sem comorbidades. Agora nós temos recebido pacientes jovens, na faixa etária, já recebemos pacientes na faixa etária dos 20 anos, então estamos recebendo entre 30, 40, 50 e 60 anos, são a maior parte dos nossos pacientes internados hoje na UTI, e esses pacientes, muitos deles não têm doenças prévias, então são pessoas que tiveram contato com uma carga viral muito elevada, que o vírus circula no corpo ainda depois de 20, 30 dias, eles são pacientes positivos, porque nós testamos os pacientes para, enfim, ver como está o tempo viral, a carga viral, porque quando os pacientes aqui internados são positivos, eles não podem receber visitas das suas famílias. Então, as famílias recebem telefonemas com as notícias que os médicos passam, mas é muito diferente tu ter a presença de um familiar, o paciente sentir a presença de um familiar, porque eles podem ouvir a voz, sentir a presença, e também pelo lado do familiar, que enfim, se o paciente vir a óbito, ele consegue passar por um processo de luto mais facilmente, porque ele viu o paciente grave, ele viu o esforço que a equipe fez, tudo o que cabia a nós foi feito, então é um modo mais fácil desse familiar viver o luto. Sobre o que a gente vive agora, então, como eu relatei antes, lá naquele primeiro paciente que eu recebi, a equipe tinha esse sentimento de incerteza, angústia, porque não sabia como seria. Atualmente, nós vivemos novamente esse sentimento, porque como a doença está muito mais grave, os comprometimentos dos pacientes, tanto pulmonares como cardiovasculares, eles estão sendo muito mais rápidos. Pacientes que antes tinham o pico da doença, ou seja, a pior fase da doença até o 10º dia do primeiro sintoma, hoje já se estendeu. Então, ele fica muito ruim, às vezes a partir do 15º dia de sintomas. Porque foi o que eu comentei antes, eles permanecem com carga viral por muito mais tempo no organismo, diferente da primeira e da segunda onda. Então, sim, vivemos essa angústia, aflição, porque se continuarmos assim, talvez venha uma 4ª onda e a gente não sabe mais como agir. Enfim, para vocês terem uma ideia de como mais ou menos funciona aqui o nosso recebimento do paciente. Então, os pacientes internados geralmente são aqueles que precisam de oxigênio. Eles vêm para a emergência, aí eles recebem uma oferta baixa de oxigênio, muitas vezes pioram, precisando de uma oferta maior de oxigênio. Então, no primeiro momento, eles colocam aquele catéterzinho no nariz, que é uma oferta baixa de oxigênio. Depois, conforme necessidade, eles evoluem para aquela máscara, aquela bolsa, que tem um pouco mais de oxigênio, e não conseguindo aumentar a saturação, que é a quantidade de oxigênio que tem no sangue, a gente tem que recorrer a alguns outros recursos.
Nós agora estamos usando uma máscara, então, que envolve o rosto todo e mantém uma pressão positiva dentro do rosto para manter a via aérea aberta, para que esse oxigênio possa descer e, enfim, entrar nas vias aéreas inferiores de uma maneira mais eficaz. Não é nada confortável, é uma máscara muito desconfortável, uma pressão muito intensa no rosto. Esse é o nosso penúltimo passo. Depois disso, é só a intubação. E a intubação é isso, é os 7 a 8 pacientes que vão evoluir a óbito. Então, a gente tem visto uma piora muito significativa dos pacientes. Diante de tudo isso que tem sido feito, depois da intubação, ainda a gente vira os pacientes de barriga para baixo, os pacientes pioram muito do quadro de insuficiência renal, vão muitas vezes para uma terapia de hemodiálise, que é aquela circulação do sangue para trocar, enfim, todos os nutrientes, o oxigênio, e ainda assim eles não melhoram. Então, é muito triste, enquanto profissional de saúde, poder ver o que está acontecendo agora e acontecendo com pacientes jovens, que, enfim, pode acontecer comigo, com o Ney, a gente está todo mundo à mercê do vírus. E que bacana que tu trouxe isso. Acho que todo o esforço de vocês, né, Bianca, eu acho que, de certa forma, nos toca e até nos emociona. Eu acho saber de todo esse movimento interno que tem nos hospitais, que tem dos profissionais da saúde. Né? Eu acho que a gente entendendo um pouquinho isso, que os nossos comportamentos também, né, fora aqui do hospital, sejam de maior segurança. E até lembrando, né, eu acho que o Volmir antes me deu um lembrete, ele, ai, Débora, ó, lembra do nosso prêmio Destaques, né, Volmir? O ano passado, a gente dedicou, né, o nosso prêmio Destaques da RH Serrana a todos os hospitais aqui da nossa região, né? Eu acho que como uma valorização a todos esses profissionais, nem sempre chegou a todo mundo, né? Eu acho que essa nossa valorização, mas é uma ação de reconhecimento justamente da RH Serrana para os profissionais da saúde e o quanto o trabalho de vocês é muito importante, né, para nós. E vou fazer uma outra perguntinha para ti, tá, Bianca? Que tipo de ações vocês percebem que gera mais proteção? Né? Quais estratégias as empresas podem adotar, eu acho que para manter os seus trabalhadores mais protegidos? O que se pode instigar no ambiente corporativo para que seja feito, né, não só nesses ambientes de trabalho, mas que isso se torne um hábito de vida depois para essas pessoas? Bom, acho que como todo mundo já sabe, né, as medidas que a OMS ela recomenda, então, que, como o Ney falou, o distanciamento social, ele é de um valor imenso, e eu acho que além do distanciamento social, cabe muito a responsabilidade social também. Quando nós temos qualquer sintoma, não sair de casa, diferentemente de uma gripe, como antes o Ney comentou, que primeiro nós passávamos os primeiros dias do sintoma, íamos no médico, tínhamos um atestado para somente assim ficar em casa. Agora não é assim, é uma coisa que é muito maior do que nós. Então, se cada um tiver a sua responsabilidade social de, a partir do primeiro sintoma, se isolar, o distanciamento social ele ainda é mais eficaz. Claro que a lavagem de mãos é indispensável com água e sabão. Se não puder fazer a lavagem de mãos, sim, usar o álcool gel com bastante... enfim, colocar bastante álcool gel e espalhar por toda a mão, palma da mão, dorso da mão, punhos, unhas. Cuidar muito de onde a gente toca e o que a gente pode levar, principalmente para a região dos olhos, nariz e boca. Então, evitar tocar nessas regiões. Se precisar espirrar, fazer aquela toalete... toalete educativa, né? Que é proteger com cotovelo, para que a gente não dissipe ainda mais gotículas.
E além de tudo isso, o uso da máscara é indispensável. Atentar também para a troca da máscara. A gente sabe que se a máscara, principalmente a de pano, que a gente utiliza num ambiente de trabalho, se ela tiver úmida ou, enfim, com qualquer deteriorização ali do material, o vírus, ele sim pode se instalar com maior facilidade. Então, como recomendação, a cada cerca de 3 a 4 horas, fazer a troca dessa máscara, principalmente de pano, e também para quem puder usar a máscara cirúrgica, a máscara aquela de tripla proteção, que faça isso e também troque, porque a máscara não tem durabilidade de um dia inteiro de trabalho, ainda mais para quem fala muito, para quem gera gotículas e acaba umedecendo a máscara. Como algumas metodologias de trabalho, eu acho que o home office é uma metodologia que veio para ficar. Claro, na casa das pessoas é muito difícil que a gente possa dizer que eles têm que ficar em algum lugar que seja que tenha uma boa iluminação, que tenha seja bem arejado, porque nós sabemos que muitos dos trabalhadores, às vezes, enfim, estão em casa com suas famílias, com filhos pequenos, e que muitas vezes o melhor lugar para que eles possam sentar e estar num ambiente com altura adequada do computador é numa cozinha ou na sala, onde tem bastante circulação de pessoas e acaba que eles, por muitas vezes, podem desprender um pouco das suas concentrações. Então, acho que a principal chave do home office é a disciplina, atentar para os horários, fazer como se a pessoa fosse trabalhar, sair de casa. Então, acordar no mesmo horário, tomar o seu café da manhã, sim, vestir uma roupa, porque é muito importante saber diferenciar o momento que a pessoa está trabalhando do que ela está em casa, como no final de semana. E também cuidar muito para as organizações ergonômicas. Como eu falei, atentar para o posicionamento do computador na altura dos olhos, para que seja uma cadeira que se desse para regular a altura, também mantenha o posicionamento dos pés no chão, apoio para as costas, para que seja muito confortável e não gere nenhum tipo de dor, bem como apoio para os cotovelos, para quem digita bastante. E, enfim, acho que o home office é algo que veio para ficar, muitas pessoas se adaptaram e muitas empresas tiveram um bom rendimento, né? Até aumentaram os seus rendimentos. Acreditamos, né, Bianca, que foi a possibilidade do home office foi meio que imposta para nós, né, diante da pandemia. Eu também aqui, né, tô aqui em casa hoje de home office. Eu acho que muitas pessoas assim estão, que temos essa possibilidade. E a gente sabe também que tem uma grande parcela que atua nas áreas principalmente produtivas, que não tem essa possibilidade, né? Então, os cuidados em casa, mas os cuidados nos ambientes corporativos também, mas onde existe essa possibilidade que a gente possa também instigar, né, que o distanciamento social, ali o home office, ele auxilia, né. E eu acho que não só o home office, mas esse distanciamento social, ele nos colocou, como a gente fala, ele num ciclo, muitas vezes, de inatividade física e social, né, Ney? E eu gostaria que tu conversasse conosco um pouquinho, principalmente nesse momento de bandeira preta, com mais restrições, quais que são essas consequências para as pessoas? Eu acho que num aspecto físico, mas no aspecto emocional, desse distanciamento, né? Aonde a gente não tem mais o contato, a gente não tem mais tantas atividades sociais presenciais e a gente está tendo que se reinventar, eu acho que física e emocionalmente também. Então, uma coisa que a gente tem que ter uma questão bem presente é que a COVID, ela é uma doença social, ela ainda é uma doença social. Ela não vai envolver simplesmente o doente, né? Nesse curso todo que a Bianca muito bem descreveu. Ela vai envolver a família inteira dessa pessoa, tá? Então, assim, eu e a Bianca, quando começamos de novo a pensar, a falar para vocês, a gente queria que vocês tivessem muita percepção da pessoa que vai sair
de um hospital, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas, depois nós vamos falar do pós-Covid, que a maior parte das pessoas não vão desenvolver a forma grave da Covid, mas com certeza vocês terão nas suas empresas aquelas pessoas que vão desenvolver formas moderadas e graves da doença e vão ficar um longo ciclo de inatividade. Eu gostaria que vocês olhassem rapidamente para o antebraço de vocês, tá vendo? Essa partezinha do antebraço, assim. Eu diria para vocês que essa aí é a coxa dos pacientes que saem de um quadro gravíssimo de um COVID. Tamanha é a deterioração desse paciente dentro de um hospital. Uma coisa é sedar uma pessoa, dar medicação para ela e botar ela relaxada para ela ventilar bem. Outra coisa é bloquear ela. O que é bloquear? É um outro nível de medicamento que a gente tem que simplesmente dizer para o corpo da pessoa: corpo, não faz nada. E aí a pessoa fica 10, 15 dias nesse estado, deitado às vezes de barriga para baixo, de barriga para cima, para um lado, para o outro, até que a doença passe. Quando a gente fala em Covid, eu queria só trazer uma fala que a Bianca trouxe antes. Gostaria que vocês tivessem essa percepção. A Covid ela é uma doença silenciosa, que atinge, ela é sistêmica, ela vai atingir o corpo inteiro da pessoa, né? Geralmente as pessoas que vão a óbito têm muita relação com trombos no sistema vascular, então ela é uma doença inflamatória sistêmica vascular, tá? Mas no pulmão, imagine uma doença que vai comendo o nosso parênquima, o nosso alvéolo, mas enfim, o nosso pulmão, né? Vai enchendo de água e a gente não consegue fazer as trocas. É isso que acontece com a Covid. Então, essa pessoa, agora que ficou 30 dias no hospital, ela sai do hospital, ela volta para sua casa e ela entra no que a Débora muito bem comentou, que se chama ciclo de inatividade física, né? Então, esse é para o paciente grave. Para o paciente moderado, leve, que consegue sustentar a sua doença, principalmente a nível de domicílio, que faz só um pouco de uso de oxigênio, ele também desenvolve esse ciclo de inatividade, com características diferentes. Um paciente leve e moderado, para vocês terem uma ideia, depois que termina o ciclo da doença, tem muitos relatos, registros, estudos que dizem que ele vai permanecer de 4 a 6 semanas ainda com dor de cabeça, alterações no paladar, no olfato, alterações de comportamento, porque uma coisa que a gente percebe muito nesses pacientes, e eu brinquei esses dias que parece que a gente está vivendo um luto social, né? Mas a gente tá vivendo uma era de medo em relação a essa doença. E esse medo ele tem um impacto nas questões psicossociais que nós chamamos, que é no pensamento das pessoas, na reavaliação da vida, da tomada de atitude, nos bons relacionamentos, enfim. Também tem um lado positivo, digamos assim, que é uma revalidação, uma reavaliação das coisas da vida. Então, o que é o ciclo da inatividade que eu queria explicar para vocês, que tem pesos diferentes conforme a gravidade do paciente. O ciclo da inatividade é assim: eu me sinto cansado, eu imagino que eu tenho que fazer menos esforços, eu entro em quadros piores de degradação do meu músculo e, obviamente, eu vou comprometer outros sistemas. Então, de novo, é um ciclo. Eu até posso iniciar uma atividade, e eu não estou falando de atividade em academia, em centros de recuperação, não, na minha casa. Eu começo por orientação do meu médico, do meu fisioterapeuta, que eu tenho que caminhar mais, eu tenho que me manter ativo, mas eu começo a fazer isso em casa, eu me sinto mais cansado, isso me gera medo, porque me dá uma sensação chamada de dispneia, que é falta de ar. É a mesma coisa que eu estar conversando com vocês e eu começar ter que parar algumas vezes, porque eu não consigo sustentar, e isso dá uma angústia muito grande, uma sensação até de morte, e algumas pessoas relatam isso. Aí eu me movimento menos, e aí eu vou degradando mais minha parte muscular, minha parte articular. Imagina tudo isso para uma pessoa que tem um problema cardíaco, que tem problema muscular, que tem problema articular, que é aquele nosso colega de trabalho que sempre está com dor no joelho, dor no quadril, que antes eram as doenças osteometabólicas, né? Que era o grande problema de afastamento das empresas. Hoje a gente já, antes da Covid, vivia o afastamento pelas doenças psicossomáticas, e olha, agora é a junção dessas duas quando a gente fala em Covid. Olha o problema disso. Então, o ciclo da inatividade, Débora, ele tem essa percepção e esse olhar. É aquela pessoa que vem respondendo bem, se desenvolveu leve, vai ser mais rápido ela recuperar isso. Se ela for mais grave, obviamente que ela vai ter mais tempo para sair desse ciclo, mas é aquela pessoa que um dia vai chegar para o trabalho, ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir cansada com poucos afazeres, né? E aí, claro, dentro das organizações, nós temos, além de diversas organizações, cada um com a sua peculiaridade, nós temos dentro das organizações diversas funções.
Estou falando da pessoa que trabalha no escritório mais corporativo, mas também falo da pessoa que está lá na atividade, na linha de frente, seja na operação industrial, seja em frigorífico, enfim, seja no comércio, nos serviços, enfim, né? Nós vamos ter que olhar para essas pessoas, tá? Porque é aquela pessoa que antes ficava o dia inteiro em pé trabalhando e agora vocês vão perceber que mesmo ela retornando ao trabalho, ela vai ter que ter períodos de pausa, vai ter que ter uma alimentação mais regrada, uma hidratação muito mais regrada, né? Porque, e sem contar que eu vou ter aí um funcionário colaborador que eu vou precisar dar uma assistência terapêutica, né? Seja na parte mais de animar, trazer para a vida, vamos em frente, que o pior da doença passou, mas também daqui um pouco na percepção de desenvolver uma doença mais grave na linha psicossomática, tá? Eu acho que era bem isso, né, que eu queria também perguntar para a Bianca, né, o como receber esse paciente pós-Covid, né, quais seriam essas orientações ali para as organizações? Fazendo um link com o que o Ney falou ali em relação às sequelas, saiu um estudo agora em fevereiro que mostrou que dos pacientes que tiveram a doença de forma leve ou moderada, eles, após 9 meses do contato com o vírus, eles ainda têm sequelas. 30% dessas pessoas ainda têm sequelas, sejam elas leves, que é como perda de olfato ou perda de paladar, ou podem ser essas mais severas que o Ney falou, como fadiga, cansaço, essa indisposição. Ainda tem muitos relatos de estudos que trazem a perda de memória e a dificuldade de concentração desse profissional no retorno ao seu trabalho. Então, é exatamente o que o Ney falou, é tentar animar essa pessoa, trazê-la de volta à realidade, mostrar a importância dela dentro da empresa, mas também entender que talvez ela não esteja 100%. Sobre as doenças graves, tem um outro estudo aqui que fala que das pessoas que ficaram internadas no hospital, depois de 6 meses, 76% das pessoas ainda continuam referindo cansaço, indisposição, e além disso, muito das questões psicológicas é a ansiedade, a depressão, porque passaram por um trauma, a gente pode dizer, porque uma internação hospitalar nunca é uma coisa boa. Um tempo prolongado, onde eles não sabem onde estão, com as sedações, com esse bloqueio neuromuscular que o Ney comentou, é como se fosse eles têm uma amnésia desse período, não sabem o que aconteceu, e quando eles acordam com muitas sequelas. Enfim, eles já não... para vocês entenderem, assim, de uma maneira bem fácil de entender. Quando a gente nasce sem saber fazer nada. As crianças, ao longo da sua evolução, vão aprendendo a erguer a cabeça, segurar o tronco, sentar e, por último, caminhar. E assim é a reabilitação de um paciente crítico. Ele sai de uma UTI, ele não consegue segurar a cabeça. A gente tem que trabalhar como se ele estivesse renascendo. Então, trabalha primeiro segurando a cabeça, depois segurando o tronco, para que, por último, esse paciente tenha estrutura muscular para que ele possa permanecer em pé de novo. Então, é um momento muito difícil da vida dessa pessoa que passou por uma doença grave. E as sequelas acabam ficando. Então, acho que, como o Ney comentou, muitas delas físicas, mas as emocionais também, elas são devastadoras, eu diria. Hein, Bianca? E desculpa, Débora, só para corroborar aí, eu acho que é importante também, o que a gente quer tentar passar um pouco para vocês, é que as empresas, através das suas organizações, elas vão ter que desenvolver uma coisa que nós chamamos cultura pós-Covid, né? Essa empresa ela vai ter que ter uma cultura de proteção para essas pessoas, sejam elas leves, sejam elas moderadas, sejam elas graves. Tem um material na busca que a gente fez aqui, para trazer mais especificamente para esse público, tem um material da Metadados, tá? Vocês vão encontrar lá Metadados, coloca Covid no Google /metadados,
vocês vão encontrar um material bem rico, eu achei, passei por vários, tá? Muitos não são assim tão indicados, né? Mas eu achei um material bem importante, porque ele vai falar assim, ó, vai falar um pouquinho da vacina, do medicamento, né? Bato nessa tecla. Eu acho que as empresas, antes de elas pensarem em se desenvolver muito mais na linha de apoiar vacinas, tal, elas têm que se preocupar com o seu ambiente interno dessa cultura. Então, lá tem um monte de dicas, fala lá o que fazer, né, para evitar, se proteger, vai falar para a gente evitar abraços e beijos, vou falar só um resumo aqui do que eu trouxe, tá? Que é a nossa cultura, né, de se abraçar muito, de falar com as mãos, né? Dê preferência para outros cumprimentos, ao tossir e espirrar, isso que a Bianca falou, higienizar com frequência os equipamentos celulares. Muitos pacientes têm relatos, não que foi o celular, mas a gente perguntava sobre os hábitos de vida e eles não tinham o costume de passar álcool nos seus celulares, tá? Nos seus notebooks, ou seja, se antes eu tinha uma higienização da sala ou da minha empresa 1 ou 2 vezes por dia, enfim, eu vou ter que ter uma dinâmica muito mais regrada em relação a isso, tá? Lavar muito bem as mãos, como a Bianca falou, higienização com álcool, né? Sempre que houver qualquer tipo de contato. Então, eu inicio uma reunião, eu começo pedindo para todo mundo, infelizmente, nós vamos ter que criar essa cultura, né? Ou felizmente, pedir para todo mundo passar álcool, ficar com máscara. Terminou a reunião, alguém vai ter que estar na porta com o seu potinho de álcool, né? Eu lá, o diretor da minha empresa, já faço isso. Gente, álcool, vamos lá, cada um com o seu álcool, né? O melhor presente hoje é uma máscara e um álcool gel. Em relação às viagens, a gente, pela falta de uma organização ainda no nível mundial, porque esse vírus, ele fez diferente, ele viajou por um avião, lembrem disso, começou por um avião, né? Nós temos que cuidar com as viagens, sejam elas regionais, então, eu nem vou falar em viagem de avião, eu vou daqui a Farroupilha, que é mais próximo, intermunicipal, e eu estou num carro com 4, 5 pessoas, com meu ar ligado, sem máscara. Se uma pessoa está contaminada, e eu tenho outras 3, pode ser que uma delas não sinta nada, uma desenvolva um sintoma leve e moderado, mas pode ser que um desses meus colegas vai desenvolver uma doença grave. Uma coisa bem importante, Débora, aliás, tem muitas, mas uma que a gente tem percebido, né, Bianca? Antigamente, uma pessoa da família se contaminava e os outros não se contaminavam. Era muito raro ter 2 ou 3. Essa nova cepa contamina uma pessoa e a família inteira. A gente tem muitos relatos de pai, de mãe, de filho internados no hospital, e que às vezes perde um dos familiares aí. Então, realmente mudou muito, por isso que às vezes na área da saúde a gente não fala numa nova cepa, a gente fala, numa nova onda, a gente fala de uma nova doença, tá? Então, queria deixar esse material para vocês também, porque aqui nós teríamos assunto para 4, 5 horas falando, né? Mas é dos detalhes que o vírus vai se apegar. Ele vai ficar na maçaneta, tem estudos de 12 horas em superfícies, dependendo do tipo de superfície. Então, a higienização ela é importante. É o que nós temos, gente, como melhor proteção à vida hoje. Distanciamento social e uso dessas medidas de proteção. Isso serve para o pré e vai servir para o pós também. Ótimo. E Ney e Bianca, a gente tem algumas dúvidas aqui relacionadas à vacina, né? Tipos, efetividade. O que vocês têm, né, para nos dizer um pouquinho mais ali em relação à vacina? Vamos aproveitar ali todo o nosso tempo que a gente tem, né, com essas dúvidas também. Vamos começar. Então, assim, o que a gente tem em relação à vacina? Bom, primeiro que em organização municipal, a gente está vendo que Caxias optou, né, assim como o Estado, por fazer uma vacinação dos mais idosos aos mais jovens. Estamos avançando bem, né, dentro de um quadro, de um panorama do Brasil. O ideal seria, e essa é uma grande preocupação das pessoas, enfim, dos profissionais, dos estudiosos, que a gente, principalmente as nossas peculiaridades de região, nós vamos começar o nosso inverno aí para maio, junho, né? A gente nunca sabe, porque às vezes num dia a gente tem as 4 estações, mas teoricamente a gente começa por aí, e nós vamos talvez ter uma próxima onda muito próximo do nosso inverno. O ano passado, vou falar das escolinhas infantis. Tem uma doença chamada bronquiolite, que nem são as crianças até que vão para a escolinha, são as crianças até 1 ano, mas tem as asmas, tem aquelas doenças de infância, né? O ano passado, eu não sei se no Hospital do Círculo nós tivemos 5 internações pediátricas relacionadas a infecções de vias aéreas, né? E então, isso está relacionado, sim, à ida, à permanência na escola. Por que quando a gente não se coloca num contraponto de, não vamos abrir as escolas? Não é isso, a gente olha sempre para a capacidade hospitalar, né? Se ela está lotada com outras doenças, por exemplo, hoje se uma pessoa infarta e ela precisa de um leito, ela não tem. Não é por causa...
só da doença dela, por causa do contexto todo. O que a vacina vai nos dar, Débora? Esperança. O que a gente tem visto? Que públicos que foram vacinados dos mais velhos estão internando menos. Isso é uma percepção que realmente nós temos, né? Mas a vacina precisa dar tempo. Nós precisamos vacinar aí 65%, 70%, 75% da população para a gente diminuir a transmissibilidade desse vírus. E uma coisa importante, nós já recebemos pessoas aqui, acho que é bem válido a gente falar isso, Bianca até pode falar melhor do que eu, que fizeram kits de proteção com vários medicamentos e internaram e desenvolveram o mesmo quadro, até mais grave. Hoje nós temos estudos que falam em lesão hepática, né? Adoraríamos todos nós, profissionais da saúde, defender que um kit é preventivo à Covid, mas hoje não existe isso ainda. E das vacinas a gente vê, sim, que algumas pessoas vão desenvolver a doença grave mesmo vacinadas. Mas a maior parte, ou 90% das pessoas que ainda estão internando, são aquelas pessoas que não terminaram o seu ciclo de imunização, que dependendo a vacina, Coronavac, Oxford, seja o que for, tá? E em termos de confiabilidade, eu vou fazer uma fala bem simples. Tudo que for aprovado pela Anvisa, nós podemos fazer. É assim que funciona. Não é uma classe médica, não é uma sociedade, não é o Ney ou a Bianca ou um hospital que vai dizer que isso é bom. Não, é a Anvisa. Ela vai dizer, ó, isso aqui serve, população brasileira, usem. Porque lá realmente nós temos muita confiança da seriedade, da cientificidade que é feita, tá? Acho que o Ney falou tudo, não tenho mais nada para acrescentar. Só isso mesmo do kit. Enfim, muitas pessoas acabam se medicando em casa, utilizando medicações que, como, por exemplo, um corticoide, que é o que se usa aqui no hospital, e aí ele já não tem mais tanta eficácia, porque acabaram usando de maneira inadequada e, enfim, precisariam de uma orientação melhor, que não tiveram, enfim, aquela situação do boca a boca que a gente vê muito por aí, tomou porque o amigo tomou e ficou bem e não teve nada. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cautela em relação a isso. Ok, vamos abrir para mais uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Se quiserem, podem abrir o microfone. Se não houver perguntas, também nós deixamos os nossos canais da RH Serrana disponíveis, né? Se depois, no decorrer do dia, eu acho, a gente recebeu tanta informação, né? Que se surgir ali alguma dúvida, vocês podem nos encaminhar também, né? Eu acho que depois a gente repassa para os profissionais ali do círculo, tentaremos dar as respostas ali mais assertivas para todos. Então, gente, eu acho que tivemos aqui uma conversa maravilhosa, né? Eu acho que inspiradora e esclarecedora para muitas questões. Agradeço. Temos uma pergunta ali, será? Alguém abriu a câmera? Foi falado sobre as testagens, como é que está sendo feito nos hospitais, qual é isso pouco se tem falado ultimamente, mas é vacina hoje, né? Mas o que você tem a dizer aí para as empresas na questão de testar funcionários? Ótimo. Bianca, tu quer responder essa? Acho que tu vai saber responder melhor em relação às empresas, Ney. Eu sei mais do ambiente hospitalar. Vamos fazer um bate-papo aqui. No ambiente hospitalar, vamos falar dos pacientes primeiro, tá? Os pacientes são testados de tanto em tantos dias, conforme o ciclo da doença, até para que a gente possa, quando possível, trabalhar com eles em áreas não contaminadas, né, Bianca? Então, esses pacientes são conduzidos dessa maneira. Em relação aos ambientes hospitalares, sempre que existe algum sintoma, a gente percebe o afastamento desse funcionário e o retorno dele ele é testado, então, para confirmação ou não do vírus, né? E depois no retorno, tá? Em termos de município, a gente está vendo uma campanha que está mais ou menos caminhando juntas, vacinação e testagem dos contactuantes, ou seja, o Ney lá testou positivo, então a ideia é que a gente teste a família dele ou as pessoas que ele teve contato para ver quantas dessas pessoas podem ser propagadoras ou disseminadoras do vírus, né? Então, mais ou menos isso.
Em relação às vacinas, até quando a tua pergunta excelente, me veio uma ideia assim, as vacinas as empresas não podem comprar, não tem ainda comércio, né, de vacinação para as empresas, para o empresariado. Mas em relação à parte de testes, nós podemos fazer isso, e aí isso está muito vinculado aos CESMITs das empresas, né, ao setor, ao núcleo de saúde da empresa. Esse documento que eu trouxe, que eu até indico para vocês, que é da Metadados, fala sobre isso. Ele vai falar sobre testagem, vai falar a responsabilidade da empresa em acompanhar, né? A gente tem a experiência de 2 empresas aqui que estão mais próximas em função de alguns apoios que a gente tem dado, e elas fazem justamente esse caminho. Um funcionário desenvolveu sintomas, ele é afastado, não adianta fazer o teste no dia que ele teve o primeiro sintoma, nós temos aí 3 a 4 dias, aí se faz o teste correto, porque senão nós vamos ter aquele problema que os testes nunca, às vezes davam negativo, aí o problema não era... São 2 caminhos. Primeiro, um teste confiável, e eu indicaria para vocês o Kio da Bolt, né? Acho que é, tá? Mas depois a gente até pode buscar essa informação. Mas também o período de fazer o teste correto, porque cada um tem a sua particularidade de fazer. Então, essas empresas afastam, testam, deu positivo, isolam e fazem testes nas pessoas mais próximas, principalmente a família, que pode ser uma pessoa que pegou, não desenvolveu, mas ela pode ser transmitida através dela. Ótimo, então, gente. Vamos ver aqui, temos uma pergunta. Deixa eu puxar de novo a pergunta para mim tentar ler ela. Esta é a última, gente, senão nós vamos ficar aqui até amanhã conversando com o Ney e com a Bianca, né? Aqui, ó, tem ocorrido que um funcionário afastado por Covid recebe um atestado de 10 dias. Testando positivo, mesmo após os 10 dias, não é fornecido o novo atestado. A alegação é que não contamina mais. Procede essa informação, Ney, Bianca? O Círculo e a RH Serrana nos convidaram para falar, para divulgar esse evento na Bitcom. E aí estávamos lá indo pela área da saúde, que é a nossa área específica, entendemos um pouquinho do que está acontecendo e veio uma pergunta em relação às leis do trabalho e o Covid. Imagina alguém com medo de responder, mas a minha resposta foi bem simples. Tudo é tão novo. E ao longo dessa semana eu procurei conversar com alguns advogados que trabalham diretamente com a linha do trabalho e me mandaram alguns documentos, posso compartilhar, Débora, contigo também, até para que vocês tenham. O que mais ou menos eles me orientaram? Ney, tudo está sendo repensado, novas leis. Existe a lei do trabalho, né, conforme o Ministério do Trabalho, mas em relação ao teletrabalho, por exemplo, tem toda uma normativa que está sendo desenhada, vai depender de caso a caso. Na pergunta que tu faz, e que a gente percebe também, por isso que o teste é o mais importante. Porque a pessoa... E aí, claro, vai acontecer novas jurisprudências, vão acontecer novos processos, porque vai ter o médico do INSS, né, depois dos afastamentos de 15, 20 dias, vai ter o médico da empresa, vai ter o comportamento do funcionário, né? Eu estou com dor de cabeça depois de 15 dias. Tá bom? A gente sabe que é uma sequela crônica da doença. Agora, você está transmitindo ainda? Não, não estou mais transmitindo. Ok, bem-vindo aqui até o local de trabalho. Entende? Agora, não estou dizendo que tenha que ser assim, cada empresa vai ter que ter a sua expertise para lidar com essas pessoas, né? Até porque a gente sabe também que doença não vai durar um ano inteiro, mas tem pessoas que vão desenvolver sintomas o resto da vida, né? Nós temos pessoas de afastamento por coisas bem mais simples, imagina usando a Covid. Então, eu acho que vai depender muito, é um grande desafio para vocês dos RHs aí, fazer a gestão disso, eu não tenho a menor dúvida. Que nem eu falei para vocês, o que nós queríamos é trazer esse olhar da saúde para vocês, essa sensibilidade, essa cultura do Covid. Gente, e assim, uma fala que é de vocês, não nossa. Com certeza é muito mais barato prevenir do que tratar. Não tenham dúvida disso, é muito mais barato. Nós vamos ter problemas futuros que a pessoa vai dizer que pegou a Covid dentro da empresa. E aí, se essa pessoa morrer, ou se essa pessoa ficar com uma sequela, porque algumas vão ficar com sequelas da Covid para sempre, como é que vai ser todo esse novo cenário? Então, acho que vai se discutir muito, eu não vou me atrever aqui a falar muito sobre isso, porque não é a minha área. Eu até falei para a Débora, tu pode te preparar, porque depois da nossa conversa, tu vai ter mais cinco ciclos de conversas em relação a isso. Né, Ney, e a Bianca também, a gente conversava ali, né, para preparar essa nossa conversa na segunda-feira, e com certeza, eu acho que esses aspectos jurídicos
interferem, né? O Volmir também, né, pode falar muito bem o quanto são as dúvidas que têm surgido em relação a isso, principalmente quando há casos, né, ali de afastamento, né? Eu acho que são algumas incertezas que nesse momento estão sendo tratadas individual, mas que posteriormente, como o Ney falou ali, a gente tem que desenvolver uma cultura de saúde, de cuidado ali nas empresas, onde esses aspectos também vão estar englobados, né? Então, gente, já ultrapassamos meio-dia, né? Colocamos novamente os canais ali da RH Serrana à disposição de vocês. Caso tenha alguma outra dúvida, alguma questão que podemos auxiliar, mandem por e-mail, né? Liguem, a gente vai estar tentando ali auxiliar vocês, com certeza. A gente agradece, então, a participação do Ney, agradecemos a participação da Bianca. Eu acho que foi uma conversa realmente inspiradora com vocês, né, que vocês possam repassar, eu acho, esse nosso agradecimento, essa nossa gratidão pelo trabalho de vocês, que vocês estão fazendo aos demais componentes ali da equipe, né? Eu acho que isso é essencial, um reconhecimento para todos vocês, né? Agradecemos também a parceria com o Círculo, né? Afinal de contas, acho que são as pessoas, a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento que é o que nos move, né? E o Gente Cuidando de Gente está aqui também para promover esses espaços de conversa e de conhecimento com as pessoas. Agradecemos a presença ali de todos. Até o próximo Gente Cuidando de Gente. A gente informa ali nas redes sociais. Sigam as redes sociais da RH Serrana, atualizem ali os nossos eventos, nossa programação. Está sempre muito bacana, feito sempre com muito carinho para todo mundo, tá? Muito obrigada. Tchau, muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho do nosso dia a dia e a gente espera, como tu falaste, ter sensibilizado um pouquinho vocês. Obrigado pelo convite e sucesso. Vocês serão aí os gestores do futuro com um cenário diferente. Vamos lá, guerreiros, vamos para frente. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Parabéns, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Ney e Bianca.